O Cerco de Jericó surgiu de um desejo de evangelizar. Eu me lembro bem que a primeira vez que eu coloquei os pés em Franco da Rocha, já com a obediência do meu superior, para viver aqui, os primeiros anos do meu ministério, eu vi um campo de evangelização diante da nossa amada Igreja Matriz. E foi de olhar para aquele espaço ali que brotou esse desejo em nós. Mas não foi uma conquista que caiu como um raio, não. Nós levamos um tempo até preparar tudo, até amadurecer a ideia, até rezar, né? De modo que quase 3 anos depois que nós conseguimos dar o primeiro passo. E junto com esse desejo de evangelizar, o que nós tínhamos muito presente era que quando saíssemos das portas da igreja para fora, iríamos fazer o melhor possível, porque se tratava da imagem da igreja, se tratava do anúncio do evangelho. Queríamos fazer com o máximo de perfeição possível, claro, conforme nossas forças, nossas condições nos permitiam. Nós não esperávamos multidão. Isso foi uma consequência. O que nós queríamos era evangelizar. O que nós queríamos era ser um sinal no centro da cidade. Tanto que antes de acontecer o primeiro cerco de Jericó e o Jesus ao Centro Live, nós tivemos um caminho intenso de formação. Foi fundada a Missão Jesus ao Centro nas ruas, que até hoje acontece na nossa amada paróquia. Logo em seguida, a Missão Jesus ao Centro nas casas. Com o passar do tempo, fomos cobrindo diversas vezes o território paroquial. E foi isso que nos foi preparando para entrar em campo, para fazer aquele trabalho que hoje todos nós conhecemos e toda a região conhece como o Cerco de Jericó. E para a nossa surpresa, nossa igreja ela foi muito menor do que o que nós esperávamos, porque não só a igreja estava completamente lotada, mas a praça, o calçadão. Eu me recordo bem que numa das primeiras missas, quando existia aquela passagem ainda para o outro lado do centro da cidade, os ministros da comunhão voltaram admirados, porque eles foram levar a comunhão até a passagem, até aquela ponte que existe ali. Isso foi consequência, nós não contabilizamos nada e nem podíamos fazer isso. Foi tudo consequência desse sim que dizemos a Deus, a Imaculada, da ação, da graça de Deus, que foi como nos empurrando, nos levando até chegarmos onde chegamos hoje, no 20º poderoso Cerco de Jericó, em Franco da Rocha. Os frutos do Cerco de Jericó foram imediatos. Tivemos o retorno das pessoas para a igreja, para a missa, para os sacramentos. Com isso, aumentou-se também o trabalho dos padres, mas muita graça foi sendo derramada sobre a vida das pessoas, mas sobre também a nossa vida, nós padres. Logo se começou um movimento de renovação da paróquia. Começamos, em muitos casos, do nada, no sentido de que o novo que ia se abrindo diante de nós
exigia pessoas preparadas, formadas, e nós não tínhamos, porque se tratava de uma novidade, de uma exigência nova. Tivemos que preparar também essas pessoas através de muita formação, muita conversa, muita reunião, de modo que tudo isso teve também a sua exigência, teve também o seu preço, um alto preço em alguns momentos, mas tudo que ia nos movendo era aquele desejo que não saía de dentro de nós. Eu falo de nós porque eu nunca estive sozinho, desde o começo. Depois daquela primeira edição do Cerco de Jericó, do Jesus ao Centro Live, nós não podíamos parar porque nós estávamos sendo impulsionados. Começaram a surgir outras iniciativas na nossa paróquia, como a Web TV Jesus ao Centro. Foi um passo largo para o tempo que nós vivíamos, para as condições que nós tínhamos naquele momento. Logo se formou o grupo de jovens Jesus ao Centro, e também tão cedo foi feito um chamado para os jovens num dos cercos, e um grande número, se eu não me engano, quase 100 jovens naquela altura corresponderam. Mas a intenção não era só um grupo de jovens, eram jovens que dessem algo mais do seu tempo, do seu talento, da sua disponibilidade. Foi quando nasceu o projeto Um Ano para Jesus. E desse projeto nasceram muitas lideranças que nós temos hoje na nossa paróquia. Pouquíssimos desses jovens deixaram a paróquia, seja por qualquer que seja a razão, mas a grande maioria hoje está conosco e são lideranças muito capacitadas e muito presentes. O último passo, e talvez seja aquele mais determinante para dar o perfil que tem hoje todo o projeto Jesus ao Centro, é o apostolado educacional. Todo o Cerco de Jericó trouxe um avivamento, trouxe uma estruturação diferente para a nossa paróquia. E hoje nós escolhemos avançar para águas mais profundas. O apostolado educacional, ele vai de encontro à necessidade, à realidade do Cerco de Jericó, que é um encontro para as massas. Precisamos de um espaço para este grande encontro, mas também para formar as nossas crianças, os nossos jovens, e temos trabalhado com ardor para isso. Hoje, o Cerco de Jericó, ele tem uma finalidade, que é captar recursos humanos, espirituais, materiais, para o desenvolvimento desse apostolado educacional, para aquele que quer ser não só um estabelecimento de ensino voltado para a educação católica, evidentemente, mas um verdadeiro centro de evangelização. O nosso carisma de padres ressurreicionistas é formar homens novos para uma sociedade nova. E Deus nos deu esse instrumento, o Cerco de Jericó. Deus está nos dando este instrumento e nos chamando ao apostolado educacional. O que nós mais precisamos, então,
para chegarmos a realizar essas metas? O seu apoio, a sua oração, cada curtida que você dá nas redes sociais, o seu like, mas também a sua presença. Se você se sente chamado, se você já é um voluntário, obrigado, Deus lhe pague. Mas se você ainda não é e sente esse desejo no seu coração, enquanto você está me ouvindo, de servir, se torne também um voluntário. Você pode doar o seu tempo, o dom que Deus te deu. E às vezes o dom que Deus te deu é o seu sorriso, é a sua voz. Enfim, eu não sei, Deus sabe. Seja um voluntário